Del Valle em mais um encontro com você especial para te mostrar a trilha de como fazer uma conscientização gentil e alcançar R$1 milhão vendendo seguro de vida. Se é um assunto que te interessa, espera a vinheta e me acompanha até o final dessa aula, porque tem muito conteúdo na prática que eu quero te entregar de presente nessa aula. Para você que não me conhece ainda, eu atuei durante 8 anos como uma vendedora exclusiva de uma das maiores seguradoras que existe no planeta. E através das vendas de seguro de vida, eu conquistei o meu conforto financeiro. E como que é que eu conquistei tudo isso? E eu quero te entregar esse conhecimento me atentando e melhorando todas as etapas da vendas. E se você acompanhou a aula passada, você sabe que eu entreguei para você 3 visões, 3 fundamentos essenciais para você se tornar um corretor de seguro do futuro. E um dos elementos essenciais é você ter uma conscientização gentil, porque uma vez que você tem uma conscientização gentil com o seu cliente, você acaba tendo mais assertividade no seu fechamento e reduzindo os seus nãos em sim. E é nessa aula que eu quero te entregar algumas estratégias de como que você pode certificar na sua abordagem e melhorar a sua conscientização. Então você pode falar a mesma coisa de forma mais assertiva e de forma mais gentil. Então, por exemplo, para você que está aí abordando os seus clientes, o seu cliente, a primeira coisa que você precisa se atentar e certificar é saber se você consegue passar a seriedade do seu trabalho. Sabe qual que é a importância de você conseguir fazer isso? E eu vou te explicar como você fazer isso na prática. É você se posicionar como um especialista e um corretor de seguro diferente da grande maioria. Porque quando você mostra a seriedade do seu trabalho, o seu cliente vai te dar prioridade no seu fechamento. E aí você deve estar aí se perguntando, mas Marcele, como é que eu faço isso? Vamos fazer isso na prática? Vou te convidar para entrar comigo nesse flow dessa abordagem, porque eu vou chamar o Luiz aqui, meu cliente imaginário, e eu tenho certeza que com essa materialização mais perto da realidade, eu vou poder te ajudar. Então imagina que você está lá querendo se apresentar e mostrar seriedade do seu trabalho. Como é que o corretor de seguro normalmente faz e que é o que eu fazia também? Você está lá apresentando para o cliente, levantando as necessidades dele, e aí você fala assim, senhor Luiz, por que as pessoas precisam do meu trabalho? Porque você imagina, você com um filho de 8 anos, se você morrer, como é que fica? E se acontece um diagnóstico de uma doença, você tem dinheiro para tratar dessa doença ou você vai depender do INSS? Não é assim que a maioria dos corretores fazem? Ou se bobear, o que você foi inclusive apresentado para realizar com seus clientes? Agora eu vou te falar uma outra maneira gentil de você fazer a mesma coisa, de você apresentar a seriedade do seu trabalho. Senhor Luiz, você me permite te explicar o porquê que as pessoas levam a sério o meu trabalho e porque eu tenho tantos clientes protegidos? Aí o senhor Luiz vai falar, claro, Marcelo. Então, senhor Luiz, o meu trabalho ele é tão importante como ter um bom médico, como ter um bom contador, como ter um bom advogado em momentos de emergência. Mas sabe qual que é a principal diferença? Na primeira dificuldade, senhor Luiz, eu sou uma das primeiras 3 pessoas a ser contatadas, porque eu sou capaz de resolver muitos problemas através desse instrumento que eu estou te apresentando. Olha como é diferente você mostrar a seriedade do seu trabalho como corretor de seguro. E isso aqui é só o começo que eu quero te entregar nessa aula. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva-se, já lança o sininho aí, porque essa aula ela vai sair do ar daqui 7 dias, se você estiver vendo na quarta-feira. E a próxima aula entra na quarta-feira. E se você tiver acionado o sininho, você vai ser um dos primeiros a ser notificado e não vai correr o risco de perder esse conteúdo na prática que eu estou te entregando. Mas vamos pensar aqui outras diversas maneiras de você certificar e fazer uma abordagem com uma conscientização mais gentil. Vamos imaginar que o Luiz, ele mesmo falando tudo isso, ele não viu seriedade no meu trabalho
e você não percebeu se ele vai realmente marcar o fechamento. Sabe uma outra coisa que o corretor de seguro faz? Aquele corretor de seguro normal, que não tem essa conscientização gentil, ele no fechamento, ele vai ser agressivo na abordagem, despertando medo e pavor do cliente. E qual que é o cliente que tem prazer de sentir isso? Eu acredito que é a minoria. Mas vamos fazer isso de uma maneira mais gentil? Senhor Luiz, eu percebi que você gostou bastante da nossa reunião. Você pode, por favor, me falar na sua concepção, na sua visão, quais foram os pontos mais relevantes desse nosso encontro? Aí o Luiz, ele vai falar para você. E aí, sabe o que você vai ter aqui? Um ouro na sua mão. Porque por meio desse feedback, você vai mostrar urgência e prioridade na vida do seu cliente em te receber a semana que vem ou daqui 2 dias. Porque vamos imaginar que ele vire para você e fale: olha, eu gostei bastante do que você me apresentou, eu achei bacana essa estratégia de proteção, porque além de eu proteger a minha produtividade, eu consigo guardar dinheiro. Você já consegue ter esses argumentos que ele mesmo falou que são pontos altos daquele encontro que ele investiu em te receber, porque ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa para despertar a urgência da sua próxima reunião. Olha que valioso isso, fala a verdade. E se você faz alguma coisa diferente do que eu vou falar aqui no contexto de todas dessa aula de hoje, coloca aqui nos comentários. Sabe por quê? Eu acredito muito, mas muito, na lei da reciprocidade. Então, do mesmo jeito que eu tenho um desejo, um sonho grande de transformar as vendas do seguro do Brasil, e eu estou aqui compartilhando um conteúdo gratuito para você, compartilhe aqui também nos comentários algo que você faz de forma gentil com o seu cliente que dê resultado. Assim, outros corretores de seguros poderão ver o seu comentário e talvez até te chamar por inbox para uma reunião, para uma parceria. E é um network muito bacana com essa tribo de corretores de seguros que nós estamos formando aqui nesse canal. Agora vamos pensar numa outra maneira de você certificar que a sua abordagem está sendo bacana. Mesmo que você tenha feito tudo isso, existe uma técnica que você pode fazer que eu quero te entregar aqui. Imagina que você está ali ainda sem saber se o cliente ele dá prioridade mais pelo seguro para deixar uma liquidez para a família, que seria um seguro de morte, ou seria um seguro para cobrir alguma eventualidade, algum imprevisto, como um acidente, como uma doença. Você ainda não teve ainda essa sacada do que realmente chamou a atenção. Existe um desenho muito bacana que é o Vida, que eu inclusive aprendi com o Márcio Russito, que foi tricampeão como diretor de agência lá na Prudente. E eu achei muito bacana essa conscientização, porque através do Vida você pode perguntar para o cliente, porque o V é o viver muito, o I é o de invalidez, que seria uma morte financeira em vida, o D do Vida seria uma doença grave e o A seria de ausência precoce. Então você pode criar esse desenho e certificar com o próprio cliente o que de 0 a 10 preocupa ele. E aí, para você ter uma abordagem muito mais direcionada para um fechamento que vai te dar mais resultado e que você evita perder tempo com aquele cliente, você pode fazer uma pergunta para ele. Se eu for capaz de, na nossa próxima reunião, te trazer um instrumento, te trazer com os meus conhecimentos, algo que proteja essa sua maior preocupação, existe algum motivo de você não se tornar meu protegido? Olha que legal isso. Você está fazendo técnicas, aplicando habilidades para que você evite ser mais um folheto ambulante também no fechamento. E é aquilo que eu falei na aula passada. Não adianta você só pensar num volume de atividade. O corretor de seguro do futuro, ele precisa ser estratégico, porque quanto mais clientes dizendo sim, mais chances ele tem de escalar o seu negócio. Olha que legal isso. Então aqui nessa aula eu tô te entregando técnicas e maneiras de você certificar a sua reunião, a sua abordagem e direcionar ela para um fechamento mais hipnótico. E se você tem alguma dúvida, alguma maneira que você queira que eu apresente um outro olhar mais gentil que você não esteja vendo, coloque aqui nos comentários ou escreve para mim por inbox no Instagram, que assim eu vou fazer de tudo
para te responder. Existe um outro ponto muito, mas muito importante na abordagem que você pode certificar, é se você tem condições de se posicionar como um consultor especialista. Eu comentei de você usar a planilha. E se você quiser, você pode me escrever que eu compartilho a minha planilha para você de presente. Mas quando você apresenta para o cliente a planilha, e alguns corretores de seguros que estão relutantes em se tornar um corretor de seguro do futuro, até pode pensar, Marcele, será que o cliente vai me dar todas essas informações? Eu quero te dizer que vai. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona com seriedade, que foi a primeira orientação que eu te dei aqui nesse encontro, ele começa a te perceber de forma diferente. E sabe qual que é a vantagem que você tem quando você tem um cliente que te percebe como um especialista? Você acaba identificando não só os custos, as despesas que aquele cliente tem, mas você, por meio de uma planilha, por meio do seu comportamento com aquele cliente, você acaba percebendo as crenças que aquele cliente tem. E quando você tem isso, você acaba se conectando de forma muito mais profunda com o seu cliente. E ele vai perceber que você não é aquele corretor de seguro ou aquele gerente de banco que só quer vender um produto. Esse tipo de percepção é algo muito negativo que não funciona mais nos dias de hoje. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tô aqui com o Luiz e ele fale pra mim, Marcele, eu não quero preencher essa planilha, não me sinto confortável. Você mostrou a sua seriedade, você entregou valor pra ele e mesmo assim ele tá lá, um cara rabugento e não quer preencher a planilha pra você identificar de verdade qual que é a necessidade dele. E aí eu vou falar, seu Luiz, eu entendo perfeitamente que até ontem eu era uma estranha para você e eu também me sentiria insegura. Mas você me permite dar minha opinião? Você me permite te explicar o porquê é importante eu te apresentar um trabalho diferenciado? Aí o seu Luiz, você entrando em empatia com aquele cliente e não batendo de frente, criando um acordo com esse senhor Luiz, ele vai falar, claro, Marcele, senhor Luiz, eu não estou aqui para te vender um produto, como muitas vezes os corretores de seguros que passaram pela sua vida quiseram fazer com você e sua família. E muito menos me posicionar como uma gerente de banco para te empurrar um produto que você não precisa. Eu quero te proporcionar um atendimento de primeira classe, senhor Luiz. Eu quero entender se eu sou capaz de te entregar ferramentas conectadas aos seus objetivos, aos seus sonhos. E eu quero entender se eu tenho a capacidade, de forma garantida, de resolver o seu problema. Então, o trabalho que eu desenvolvo não é um trabalho igual para todo mundo. E você merece ter acesso a um atendimento diferenciado. Quanto é que você hoje gasta com o supermercado, senhor Luiz? E assim você vai preenchendo a planilha e desenvolvendo a necessidade 1, 2, 3 e 4. E também, dentro dessa planilha que eu desenvolvi, existe as despesas extras. E qual que é a vantagem das despesas extras? Que ali você acaba mostrando para o cliente algo que realmente consome bastante dos rendimentos dele, da receita dele. E, se necessário, no fechamento, você pode mostrar o conflito de valores essenciais na hora de você apresentar uma proposta. Olha como você, usando a postura de um consultor gentil, de uma conscientização mais gentil com o seu cliente, como vai te trazer mais resultado e um posicionamento mais assertivo. Porque por meio dessa planilha, você já sabe qual que é o carro que o cliente tem, se ele tem convênio médico, se ele ajuda a família, enfim, todos os gastos. Então eu tô aqui para te falar todas essas maneiras que você pode certificar que a sua abordagem está sendo de forma mais encantadora. Se você está conseguindo na sua abordagem preparar o seu cliente para um fechamento mais hipnótico. Mas nessa aula eu quero te entregar algo muito valioso também para você se certificar na sua abordagem. Hoje é muito complicado, no meu ponto de vista, falar de seguro de vida, falar de doenças, falar de invalidez sem gerar um impacto negativo para o cliente. E existe uma técnica aqui que eu aprendi com a Simone Coelho, que foi uma das minhas gestoras lá na Prudential. E olha que interessante essa sacada que eu quero passar aqui para você. Quando a gente está falando de seguro, é algo muito pesado para o cliente. Ele não acordou
acordou pensando em fazer um seguro de vida. Ele acordou pensando em comprar uma casa nova, ele acordou pensando em mudar o filho dele de escola, ele acordou pensando em fazer uma viagem depois da pandemia. Mas eu garanto que quase 100% das pessoas que existem no mundo não acorda pensando em fazer seguro se a pessoa está saudável ou se não passou por um velório no dia seguinte. É uma crença, inclusive, que eu acredito que é super real na vida das pessoas que eu carrego para mim. E ela me deu uma orientação e isso eu levei para minha vida e eu ensino, inclusive, e é por isso que eu falo da junção de treinamentos que eu tive na seguradora, das minhas idas que eu fui para o MDRT e todas as minhas experiências de campo. Ela falou, Marcele, falar de coisas pesadas, ruins, como figura de presente, ou seja, e se você morrer, como que fica? E se você tiver uma descoberta de um câncer, como é que fica? Isso é muito pesado, isso gera um gatilho muito ruim no cliente para você quebrar. Agora, e se você trocar o mais, senhor Luiz, se você morrer hoje, como é que fica a dona Sônia? E se, seu Luiz, ontem você não tivesse voltado para casa e não estivesse mais aqui? Como é que ficaria? Então, todas essas expertise, toda essa visão que eu tô te passando aqui, não é tudo que eu vou te entregar nessa série de aulas que vai acontecer toda semana, quarta-feira, aqui no canal do YouTube. Então eu convido você, para que chegou até aqui no final, a estar comigo no próximo encontro, pois eu vou te entregar quebra de objeções, maneiras de como que você pode conscientizar melhor o seu cliente, porque eu não consigo, seria impossível eu compilar tudo em uma aula só. Então eu vou compartilhando toda semana um pouco para você executar, testar e depois me dar um feedback se essa dona Marcele aqui tem razão em querer mudar e transformar as vendas do seguro do Brasil. Porque eu tenho certeza que esse desejo que eu tenho vai fazer você sim conquistar o seu R$1 milhão vendendo seguro de vida. E aproveite! Copie o link dessa aula e mande para 3 corretores de seguros que estão na batalha, que estão no campo de batalha, tentando proteger famílias, tentando vender mais produtos para os clientes, mandando o link dessa aula. Porque eu tenho certeza que a lei da reciprocidade, do mesmo jeito que funciona para mim, vai funcionar para você também e o universo vai te ajudar com uma grande abundância. Sucesso! Eu quero te ver na próxima aula.